insegurança, o que é insegurança? Insegurança é aquele sentimento que nós temos quando nós percebemos a distância que existe entre o que eu sou e o que eu deveria ser. É aquele sentimento que nós temos quando nós percebemos a distância que existe entre o que eu devo fazer e o que eu consigo fazer. Quando eu vejo essa distância, esse espaço, eu fico inseguro. Deus quer que eu seja um líder, e eu olho para mim e eu vejo que eu não sou. Esse espaço me deixa inseguro. Deus quer que eu faça o projeto para essa igreja, que é ganhar 10% da cidade em 20 anos. Nós olhamos para nós e ficamos inseguros. Mas foi assim também na vida de Moisés. E eu queria ler alguns trechos dos capítulos 3 e 4 de Êxodo, para a gente falar um pouco sobre isso. Em Êxodo capítulo 3, Deus fala para Moisés que ele ouviu o clamor do povo que estava escravizado no Egito. Deus ouviu o choro do povo, Deus ouviu os gritos de socorro do povo. E Deus fala para Moisés que ouviu e por isso veio à terra, porque chegou o tempo da libertação. E aí ele atrai Moisés ao monte Sinai, através de uma sarça ardente, uma planta, um espinheiro que estava em chamas, mas não se consumia. Quando Moisés viu aquilo, ele se aproximou, e aí Deus começou a falar com ele. E Deus falou para Moisés: Moisés, você vai ser a pessoa que eu vou usar para libertar aquele povo do cativeiro, o povo que já estava 400 anos escravos no Egito. Um povo para quem Deus tinha dado uma promessa de levá-los a herdar uma terra onde mana leite e mel. E eles esperavam para que essa promessa se cumprisse. E eles oravam e clamavam a Deus, e Deus parecia que não estava ouvindo. Até que 400 anos depois, Deus vem, fala com Moisés, e aí aquele homem de 80 anos, eu falo isso 80 anos para a gente ver que não é a idade que acaba com as nossas inseguranças. Moisés já era um homem maduro, 80 anos. Quando Deus chamou ele, ele começou a apresentar um monte de desculpas porque ele estava inseguro. Então Moisés tinha muita insegurança. Ele tentou transferir aquela tarefa para outra pessoa. Ele falou para Deus para transferir para outra pessoa. Então, se você, como Moisés, sente essa insegurança, eu quero falar para você que é possível vencer esse sentimento. Porque Moisés venceu. E ele fez algo extraordinário. Ele libertou aquele povo, ele conduziu aquele povo pelo Mar Vermelho, pelo deserto durante 40 anos, ouvindo a murmuração daquele povo, passando por grandes desafios. Então aquele homem inseguro, ele foi um grande homem nas mãos de Deus. Amém? Você que se sente inseguro, você pode ser um grande homem, uma grande mulher nas mãos do Senhor. Amém? Como o nosso pastor Josué, um grande homem, mas também é inseguro. Ele já falou aqui que ele relutou muito para aceitar, né, esse desafio, porque ele se sentiu inseguro, mas ele também foi desafiado a vencer. E eu tenho certeza que ele venceu com aquilo que nós vamos compartilhar aqui hoje. Em Êxodo capítulo 3, Moisés apresenta duas desculpas para o Senhor. No versículo 11, ele fala assim: mas quem sou eu? Porque Deus falou: você vai e vai falar com o rei do Egito que o meu povo vai ser liberto. Ele falou: mas quem sou eu para que ele me ouça? E essa pergunta está relacionada à identidade de Moisés. Moisés tinha um conflito com a identidade. Ele nasceu numa época em que os meninos, quando nascessem, eles deveriam ser mortos, porque Faraó não queria que os hebreus se multiplicassem tanto. E eles estavam ficando em um número muito grande dentro do Egito, e eles começaram a temer que um dia aquele povo ia ficar grande demais, ia dominar. Da mesma forma que a gente espera que a igreja cresça e que os crentes invadam essa cidade, que fique grande demais e comece a tomar conta de Foz do Iguaçu. Faraó não queria isso, então ele mandou matar todos os meninos que nascessem. Mas quando Moisés nasceu, sua mãe
viu que era um menino bonito, e inspirada por Deus, ela o escondeu. Então Moisés já nasceu e não foi para um becinho, ele não nasceu e não foi para o colo da sua mãe, ele ficou escondido por alguns dias. Depois que ele ficou esse tempo escondido, colocaram ele dentro de um cesto e colocaram ele no rio Nilo. E aí ele foi encontrado pela filha de Faraó, ela gostou dele, quis levar para casa, mas aí ela não podia amamentar, a irmã de Moisés tinha acompanhado o cesto. Vocês conhecem essa história, verdade? Acompanhou, e ela falou, conheço uma pessoa que pode amamentar, era a mãe dele. Aí ele pegou o Moisés de volta, levou para casa, e ele ficou lá com a mãe, foi amamentado por ela, até um dia que ele não precisava mais ser amamentado, ele voltou de novo para o palácio do Egito. Então Moisés, ele nasceu com uma crise de identidade. Ele não sabia se ele era egípcio ou hebreu. Ele não sabia se ele era príncipe ou escravo. Então esse conflito na vida de Moisés fez com que ele se tornasse inseguro diante do chamado de Deus. Da mesma forma nós, as circunstâncias que passamos na vida, pode ter nos marcado de tal forma que nós ficamos confusos com relação à nossa identidade. Marcas que nos foram colocadas na infância, no nosso relacionamento com os nossos pais, marcas que nos foram colocadas na adolescência, na juventude, ou até mesmo na vida adulta. Situações de maltratos, situações de traições, palavras duras que falaram contra nós, até mesmo para os nossos pais. Quantos pais não olham para os seus filhos e falam, você não vale nada, você não vai ser ninguém, você não presta para nada, você é a ovelha negra dessa casa. Essas palavras são duras, quando são ouvidas de pessoas que não são da nossa família. Imagina ouvir do nosso próprio pai. Crescemos com um sentimento confuso a respeito da nossa identidade. Então, quando nós somos chamados por Deus para liderar, para ganhar vidas, para ganhar a cidade, nós ficamos inseguros, assim como Moisés. Da mesma forma, também Moisés chegou para Deus e apresentou uma outra desculpa. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Ele falou, quem é você? Moisés falou, Deus, Senhor, se eu for lá e vou falar para o povo que o Senhor me enviou, eles vão me perguntar, qual o nome desse Deus? Moisés não conhecia Deus. Moisés não tinha intimidade com ele. Ele não sabia, ele não tinha convicção do relacionamento que ele tinha com esse Deus. Então é muito importante para nós termos essa intimidade com Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Porque como você vai confiar em alguém em quem você não conhece? É muito pouco para um cristão um dia na semana vir ao culto e ouvir a mensagem que é ministrada. É muito importante, mas é muito pouco para que você possa conhecer a Deus. É preciso ter uma vida de intimidade, de busca, um compromisso de conhecê-lo mais e mais. E por isso Moisés, ele se sentia inseguro. Quem é você? Eu não te conheço bem. Será que eu posso crer em você? Será que eu posso crer naquilo que você está me propondo? Essa dúvida, ela é fruto da insegurança. Será que Deus é fiel ao ponto de fazer aquilo que Ele prometeu para você? Essas coisas bonitas que você canta aqui, essas coisas que você vai ouvir aqui nessa noite, será que Ele é fiel para fazer tudo isso? É importante você buscá-lo e conhecê-lo mais e mais, através da leitura, da oração, do jejum, do convívio com outros irmãos que já têm uma caminhada com Ele. É preciso conhecê-lo. Senão essa insegurança, ela não vai. Chega um tempo na nossa vida que aquilo que nós temos, que somos, a nossa inteligência, a nossa eloquência, os nossos bens, eles não são suficientes para que a gente possa fazer tudo aquilo que nós somos chamados a fazer. Não estou falando só da área ministerial, mas nós somos chamados para ser pais segundo o coração de Deus. Nós somos chamados para ser cônjuges segundo o coração de Deus. Nós somos chamados para ser empresários, profissionais, cidadãos segundo o coração de Deus. Para que a gente alcance esse nível, nós precisamos vencer a insegurança. E nós precisamos conhecê-lo intimamente. Amém? Qual foi a terceira desculpa de Moisés? A pessoa insegura, ela apresenta muitas desculpas, né? A gente que está na liderança, a gente consegue ouvir bastante desculpa toda semana.
Ou vamos ser líder de célula, aí vem aquele monte de desculpa. Ou está discipulando alguém, vem aquele monte de desculpa. Moisés também falou para Deus, e se eles não acreditarem em mim? Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Essa é uma crise de credibilidade, uma insegurança com relação a, será que eles vão crer em mim? Essa insegurança fazia com que Moisés ficasse intimidado diante das pessoas. Moisés tinha um passado. Moisés, ele já tinha dentro dele um desejo de libertar o povo. Tanto é que um dia ele viu, capítulo 2 fala isso, que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele matou esse egípcio, e escondeu o corpo dele. Mas no dia seguinte, descobriram, ele viu que as pessoas viram o que ele fez, então ele fugiu. E talvez seja aí a raiz dessa insegurança toda, com relação a, será que as pessoas vão crer em mim? Como vão crer num homicida? Da mesma forma nós temos um passado. E Deus nos tirou desse passado. Mas muitas vezes ficamos intimidados. Como é que a pessoa vai crer em você, um ex-bêbado? Em você, um ex-adúltero? Aqui é cheio de ex. Um ex-viciado. Você não está mais preso no passado. Essa insegurança você precisa deixar ela aqui hoje no altar do Senhor. Porque a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo capítulo 1, 7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Qual a desculpa número 4? Eu nunca tive facilidade para falar. Aqui Moisés já está falando para Deus que ele não tem a capacidade. Porque para aquilo que Deus estava chamando ele para fazer, ele precisava falar muito. Ele precisava conversar com o povo, ele precisava conversar com o faraó. Então, uma das capacidades que ele precisaria ter era a capacidade de falar. Mas Moisés, aparentemente, pelo que a Bíblia mostra, aparentemente, ele era gago. Então, como um gago ia chegar diante de Faraó para libertar o povo do Egito? Talvez ele ficaria ali 40 anos conversando, até que ele pudesse entender. Então ele tinha um problema em falar. E ele falou para Deus, Deus, eu tenho esse problema desde pequeno, e mesmo depois que eu conversei com o Senhor, ainda continua. Ele ainda reclamou que Deus não curou ele. Então Moisés estava falando de uma incapacidade que ele tinha. E muitas desculpas nós apresentamos também diante de Deus. Eu sou muito velho. Eu já tenho uma idade avançada, como que eu vou discipular? Será que eles não vão, eu não tenho o que falar para eles, né? Ou eu não tenho estudo suficiente, eu não estudei, eu não tive oportunidade, não conheço bem a Bíblia ainda, abri célula, minha casa é tão pequena, não tenho tempo, eu tenho muito trabalho, e são tantas desculpas que a gente apresenta para Deus, dizendo que nós não temos a capacidade para fazer, da mesma forma que Moisés. E a tendência que nós temos é de achar que as pessoas que estão bem-sucedidas, que estão fazendo, elas nasceram assim. A gente acha que quem faz nasceu assim, aquele tem o dom para isso. Mas a gente vê que não é bem assim. Em todas as áreas da sociedade, a gente vê que as pessoas que são bem-sucedidas, elas muitas vezes, a maioria das vezes, elas não nasceram com esse dom. Elas se esforçaram para ter. É através do esforço que a gente chega lá. Não é através de uma capacidade que você nasceu com ela. Aliás, as pessoas que nasceram com capacidade para algumas coisas, normalmente elas são relaxadas. Elas são tão acostumadas em ter aquilo que elas não dão muita bola para aquilo. Elas ficam medíocres. Mas as pessoas que querem vencer, que querem ser um sucesso nas mãos do Senhor, elas precisam se esforçar para que alcance esse nível de excelência diante do Senhor. E aí Moisés apresentou mais uma desculpa, a quinta e a última. Ele chegou para Deus em Êxodo 4, versículo 13, e falou, Deus, manda outra pessoa. E aí a Bíblia fala que Deus ficou irritado. Será que Deus fica irritado quando você fala para ele, Deus, manda outro? Manda o pastor Josué, manda a pastora Genoveva, manda o Fábio, o Daniel, o João, manda outro. Deus ficou irritado com Moisés.
Deus está chamando Moisés, e Moisés está colocando em dúvida o chamado, a eleição, como se Deus tivesse errado. Moisés tinha um sentimento de inferioridade, por causa do histórico dele. Ele se sentia inferior, ele olhava outras pessoas e via que elas tinham mais capacidade que ele. Outras pessoas podiam falar melhor que ele, tinham uma intimidade maior com Deus do que ele tinha. Então Moisés, ele se sentiu inseguro. E essa insegurança vem da comparação. Deus não nos chamou para ficar comparando uns com os outros. A única comparação que nós temos que fazer é entre nós e o Senhor Jesus. E aí você sempre vai estar longe. Nós estamos caminhando para ser como Ele, e não como o nosso irmão. Todos estamos caminhando para o mesmo alvo. E a comparação tem que ser com Jesus. Sempre. Amém? E na verdade é que todos nós temos insegurança. As pessoas que são muito seguras são um perigo. Se você vê na Bíblia, a maioria das pessoas que foram bem-sucedidas nas mãos de Deus apresentaram um quadro de insegurança. Isaías, ele apresentou desculpa, dizendo que tinha a boca suja. Gideão falou que era de uma família muito pequena. Jeremias falou que era muito novo. Josué, aquele grande conquistador, Deus precisou dar uma injeção de ânimo nele, porque estava inseguro. Josué, só seja forte e corajoso. Fala isso umas 3 vezes, num capítulo só. Seja forte e corajoso, Josué. Porque estava inseguro. E esses homens fizeram coisas maravilhosas nas mãos de Deus. Agora você pega uma pessoa segura, nasceu para aquilo, Sansão. Sansão nasceu para aquilo. Desde o ventre da mãe dele, antes dele estar no ventre da mãe, já foi anunciada a vinda de um homem que ia começar a libertação do povo hebreu das mãos dos filisteus. E Sansão nasceu com uma força descomunal. Mas ele era tão seguro com aquilo que ele acabou caindo, se ensoberbeceu. Saul diz que não tinha homem mais bonito e de tanta estatura entre o povo, se ensoberbeceu e caiu. Deus quer te chamar do jeito que você está, inseguro, porque isso vai te manter humilde. Quando as coisas começarem a dar certo, você vai lembrar que é por Ele, é pela graça dEle que você está de pé. Amém? E quais são as soluções que Deus apresentou para Moisés e que fez Moisés ser esse grande homem nas mãos de Deus? Primeiramente, Moisés falou para Deus: quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Deus não responde a ele alimentando o ego, como a gente faz, né? Quem sou eu? Ah, você é um super especial, um filho de Deus, mais que vencedor. Deus não falou nada disso para Moisés. Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, eu estarei com você. Deus não falou assim para Moisés: Moisés, você nasceu para o sucesso, tua estrela vai brilhar. Ele falou: eu vou com você. E quando eu leio isso, eu lembro da época quando eu era criança, que às vezes arrumava alguma confusão com alguém mais velho, alguém me ameaçava na rua, e eu saía correndo, amarelo, tremendo para casa. Chegava em casa, meu pai falava: o que foi? Eu falei: aqueles meninos lá, pai. Aí meu pai falava: eu vou lá com você. Aí eu já voltava com o peito estufado. Meu pai falava: quem era? Só aqueles ali, pai. Fala de novo aí o que você falou, né? Não é assim? Eu continuava sendo aquele mesmo menino inseguro, mas a minha segurança já estava com meu pai. Eu era fraco, mas meu pai era forte. E é assim que nós precisamos nos sentir seguros com Deus. Quando Ele fala: eu estarei com você, é essa mesma segurança que você precisa sentir. E essa mesma palavra Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 28, quando Ele fala: vocês vão por toda a terra e preguem o Evangelho e façam discípulos de todas as nações. Eles devem ter ficado muito inseguros com isso, né? E Jesus falou: e eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Existe uma promessa de Jesus. Ele fala que vai estar com você até o fim dos tempos, se você for fazer discípulos de todas as nações. Ele vai estar com você, mas você vai e faça discípulos de todas as nações, senão você não precisa. Você precisa se sentir seguro, e você pode contar com Ele. Amém? Qual a solução de Deus para o problema da credibilidade? Moisés falou: se eles não acreditarem em mim. Quando Moisés terminou de falar isso,
Deus falou para Moisés. Parecia que Deus estava desviando da conversa. Falou, Moisés, o que é isso aí na tua mão? Aí Moisés falou, uma vara. Aí Deus falou, joga ela no chão. Aí Moisés jogou a vara no chão. Isso está em Êxodo capítulo 4. Quando Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou numa serpente. E Moisés ficou com medo e fugiu dela. Aí Deus falou, pega a serpente de volta. Moisés pegou ela e a serpente virou novamente numa vara. Aí depois Deus falou, Moisés, coloca a sua mão em cima do seu peito, debaixo do seu casaco. Moisés colocou a mão no peito. Quando ele tirou a mão dele estava leprosa. Aí Deus falou, põe de volta. Ele colocou. Quando ele tirou a mão, estava curada. Aí Deus falou para ele, Moisés, se eles não acreditarem, você faça esses sinais para eles. Agora, se mesmo assim eles não acreditarem, vai lá, pega um pouco de água do rio Nilo e joga no chão e ela se transformará em sangue. E aí eles vão acreditar. Então a solução de Deus, para mim e para você vencer esse problema da credibilidade, não é você pegar a tua vara, a tua frigideira, ou o que você tiver na mão e jogar no chão que ela vai se transformar em algo. O que Deus está falando aqui para a gente hoje é o seguinte, eu tenho uma história com você. Moisés, quando você for lá, você fala para eles que você tem uma história comigo. Fala da vara, mostra para eles. Fala da mão leprosa, mostra para eles. Você tem uma história comigo. Quantos aqui não tem uma história para contar do que Deus fez na tua vida? Daquilo que Ele fez no teu casamento, daquilo que Ele fez com o teu filho, daquele vício que você tinha, que Ele te libertou, daquele problema financeiro que você achava que não ia vencer e Deus te deu vitória, daquele cargo que você achava que nunca ia ter e hoje você está lá, desempenhando aquela função que um dia você sonhou. Conta a tua história. Quantos aqui tem uma história para contar? Faz assim, o que Deus, pelo menos alguma coisa que Deus fez na tua vida. Eles vão crer em você. Vai lá, eles vão acreditar. A tua família vai acreditar quando você falar que você esteve com Deus. Eles não só vão crer, mas dentro do coração deles vai gerar uma esperança. Ah, se fez isso com ele, vai fazer comigo também. É isso que chama testemunho. Quando você conta a tua história com Deus para alguém, você está dando testemunho de que Ele é fiel. Ó, isso que eu estou te falando é verdade, porque Ele é fiel, Ele fez comigo. Amém? Conta a tua história. E assim as pessoas vão crer. E para a insegurança com relação à capacidade. Moisés não se sentia capaz porque tinha problemas no falar. Qual foi a resposta de Deus? Deus falou para Moisés, falou, quem que dá a boca ao homem? Ou seja, Moisés, fui eu que fiz tua boca. Moisés, fui eu que te fiz. Você é perfeito para o trabalho. Moisés, eu que estou te chamando. Fui eu que te fiz. Eu sei que você é perfeito para o trabalho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você é perfeita para o trabalho. Talvez você pensou que não, que Deus errou, que o seu líder, quando chamou você, estava errado. Mas foi Deus que te fez, e é Ele que está te chamando, e Ele sabe que você é perfeito para o trabalho. Não tem desculpa. Vocês conhecem aquele homem chamado Nick Vujicic? Ele não tem as duas pernas, não tem os dois braços. Ele viveu grande parte da vida dele revoltado com Deus, até um dia que ele entendeu que ele tinha uma história para contar. E hoje esse homem, ele anda pelo mundo todo, anda entre aspas, né? Ele não tem perna. Ele vai pelo mundo todo. E ele é cheio de alegria. E ele tem levado multidões de pessoas a acreditarem que Deus é fiel e que Ele está fazendo algo importante nessa geração. Você não pode se calar. Você tem uma história para contar. Você tem vidas para tocar. Você é capaz. Eu não sei o que te falaram. Eu não sei se você ouviu isso da boca do teu pai, da tua mãe, que você não era capaz. Eu estou aqui para te falar que você é. Mas não por causa de você. É porque aquele que te formou é contigo. Aquele que te fez é contigo. E Ele diz, você é perfeito para o trabalho. Amém? E para o sentimento de inferioridade de Moisés. Quando Moisés falou para Deus chamar outra pessoa, porque ele se sentia inferior,
O que Deus fez para resolver esse problema? Deus trouxe Arão. Deus não está te chamando para fazer um trabalho só. Não é o cavaleiro solitário. Deus está te chamando para fazer um trabalho em equipe. Ele vai levantar discípulos para trabalhar com você. Ele vai levantar auxiliares, anfitriões, pessoas que vão caminhar contigo, que vão te auxiliar. Você não fala bem, Deus está trazendo uma pessoa que fala bem. Você não fala bem, mas ninguém sorri como você. Você não fala bem, mas ninguém tem tanta compaixão como você. Você não fala bem, mas ninguém serve como você. Você não fala bem, mas ninguém recebe alguém na sua casa como você recebe. Moisés não falava bem, mas lá em Números capítulo 12, versículo 3, fala assim, que não existia na terra ninguém tão humilde como ele. Não existia na terra ninguém tão manso como ele. Para aquela função, se fosse eu matava aquele povo no primeiro dia. Porque Deus falou, ó, Moisés, vamos matar esse povo aí e eu vou começar com você. E Moisés se humilhou diante de Deus e falou, não faz isso, Deus. O que as outras nações vão falar do Senhor? Moisés tinha a qualidade necessária para aquela tarefa. Você tem. Talvez você não fale bem. Talvez você não tenha o conhecimento que você acha que precisava ter. Mas ninguém faz aquilo que você pode fazer melhor do que você. Amém? Você crê nisso? Você não está sozinho. Resumindo, a história dessa insegurança, ela termina quando Moisés conhece Deus. Quando Moisés diz, eu não posso, eu não sou, Deus se apresenta. Moisés pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele falou, eu sou. Moisés falou, eu não posso, eu não sou. Deus fala, muito prazer, eu sou. O que você não pode? O que você não é? Deus é. Você é fraco, Ele é forte. Você nada pode, Ele tudo pode. Você nada sabe, Ele tudo sabe. A resposta para a tua insegurança está nele. Eu não estou aqui trazendo para você uma mensagem de autoajuda. Porque a mensagem de autoajuda ela tem um curto prazo de vencimento, de validade. Estou aqui trazendo para você uma mensagem de ajuda do alto. A ajuda vem do alto. De onde me virá a ajuda, diz o salmista. Minha ajuda vem do Senhor que fez o céu e a terra. É lá que está a sua segurança. Agora o capítulo 3 fala de que Deus ouvia o clamor de um povo. E por isso ele resolveu responder esse povo. Um clamor de um povo gritando por justiça, por paz, por alegria. Um povo que já tinha até dúvida se Deus ainda existia, se Deus ainda o amava. E Deus desceu e escolheu um homem para essa missão. Foz do Iguaçu é uma cidade onde as pessoas estão escravizadas. Onde as pessoas estão clamando por justiça, por paz, por alegria. Onde algumas pessoas duvidam da existência de Deus. E alguns até acreditam, mas que Deus não os ama, porque não os responde. Você tem ouvido esse chamado semana após semana. Deus não cansou de te chamar. Deus continua te chamando.